Muito boa tarde para você. Seu Entre Família está chegando, 2h30 em ponto, e seguiremos juntos até as 4 da tarde. Você que nos acompanha todos os dias sabe que geralmente nós entramos, né, de trás do telão e nos posicionamos aqui. Agora, porque o Abinal não está, tudo muda. Porque quando um falta, tudo muda. Nós já estamos aqui esperando você. Abinal volta na semana que vem. Todo dia alguém me pergunta, mas cadê o Abinal? Tá curtindo um spa, clínica Vida Natural aqui no interior de São Paulo. Beijo para ele também. E vamos que vamos, a nossa tarde até às 4 juntinhos por aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto tenso. Vou logo avisar. Nós vamos falar sobre luto materno. Falar de luto é falar de humanidade. É chato, é tenso, é dolorido, mas fica muito pior quando a gente não fala. E como isso não é algo que foge da esfera do que Deus quer para a nossa vida, Ele já disse sobre isso, falou da solução para isso também. Vamos conversar. Como seguir em frente? Bom, eu tenho a minha história para contar. Você possivelmente conheça ou tenha a sua história para contar. Nós vamos conversar sobre isso na perspectiva cristã, na compreensão dessa dor humana tão profunda que é de uma mãe perder um pedaço de si, que no fim das contas é isso que um filho é. E vamos ter a participação da Luciana Balcou, que é psicóloga, também para interagir com o pastor Robson Aleixo. Você aí do outro lado também, contando a sua história, dividindo com a gente. Temos mais no programa de hoje, informações no Mais Info com Josemar Amai. E tem também um momento onde a gente conversa com gente da gente, que conta a sua história, vai compartilhar com a gente a experiência. Nós vamos falar com a Glauciele, que é professora, e vai trazer também como foi sua experiência e como que ela segue em frente com isso também. Muito bem, pausa e a gente já volta com você. Não sai daí, hein? Até já. Vamos então, fazendo juntinhos o nosso programa, juntinho com você aí do outro lado. Queremos inclusive a sua interação. A pergunta de hoje é o seguinte: como seguir em frente após a perda de um filho? Ele diz assim, como seguir? Você vai contar a sua história, como foi para você ou como foi para alguém da sua família, como que isso aconteceu e foi com vocês acontecendo no dia a dia até aqui, depois da morte de um filho. Conta pra gente, tá bom? Nós esperamos a sua interação no nosso WhatsApp 98315-0249. Luto materno é o tema de hoje. Quando a gente fala desse assunto, nós estamos falando da mais absurda de todas as formas de violência, porque ela é um rompimento com tudo que se espera. E quando a gente fala disso, é uma questão de a gente também seguir e pensar o que nós podemos fazer quando o assunto não é diretamente com a minha família. Porque falando de luto, há uma necessidade de gente preparada, tecnicamente, com experiência, porque às vezes a gente quer ajudar e acaba atrapalhando muito, porque a gente precisa compreender a realidade de quem está passando por isso minimamente. Mesmo que você não consiga viver a dor da pessoa, dentro do nosso espaço, a gente tem que pensar. É técnico buscar auxílio, por exemplo, pelo caminho espiritual, estritamente espiritual, buscar um recurso trazido da palavra, do convívio, um acompanhamento pastoral, porque você muitas vezes vai precisar de um acompanhamento técnico. Isso também é técnico do ponto de vista da sua função? Sim, eu gosto de falar disso e insisto. Se você vê isso como uma questão importante, por uma experiência, às vezes eu estou lá e eu vou fazer um sepultamento. E muita gente, pastor, eu quero ir lá ajudar. Então para que eu vou te explicar como é que ajuda. Porque nem sempre não ajuda. Você tem que respeitar os limites das pessoas, as expectativas das pessoas, o que é de fato aquele momento, saber o que é singular. A sua experiência de luto não é a experiência do outro. Cuidado com o que vai dizer, as palavras que vai usar. E tristeza digital. Tristeza é muito. Nós vivemos tristezas de maneira muito singular. A minha tristeza pode se expressar de maneira completamente diferente da sua. Eu estou triste, né? Então, esse preparo, que eu digo técnico nesse sentido, é entender minimamente do assunto e como as pessoas reagem para você poder agir com mais precisão. Tem que fazer isso. É tão delicado que num momento como estes, há quem vai dizer assim, Deus quis assim. E isso ser muito, mas muito danoso. Estrago. Porque alguém que já está diante de uma perda imensa, agora ela tem que lidar com Deus quer essa dor na condição em que eu me encontro agora. Acho que é até interessante em algum momento você voltar a falar desse assunto. Mas, por enquanto, esperando a sua participação pelo nosso WhatsApp 983150249, nós vamos de informação com Josemar Amai, que já está por aqui. Bem-vinda.
Oi, cheguei, meu povo. Boa tarde para você. Hoje eu comecei diferente, mandando beijo para você. Não deixei pro final. Boa tarde a vocês também. Olha, gente, eu prometi e hoje eu vou cumprir. Vamos ter uma entrevista com um advogado para entender um pouquinho mais a respeito desse acordo do governo em relação aos descontos indevidos no INSS, que tem muitas pessoas ainda que não têm conhecimento de como está o processo, de como funciona o processo. E tudo isso a gente vai entender depois da vinheta do Mais Info. Como você aí de casa já sabe, aqui no nosso Momento Mais Info estamos acompanhando cada atualização sobre os descontos indevidos feitos nos benefícios de aposentados e pensionistas. Quem contestou os descontos e não recebeu nenhuma resposta já pode aderir ao acordo de ressarcimento do INSS. Aliás, quem já aceitou o acordo até na última segunda-feira começa a receber a partir de amanhã, dia 24 de julho. Já quem ainda não fez adesão tem o prazo até o dia 14 de novembro para solicitar o ressarcimento. E como combinei com você aí de casa, hoje vamos conversar com o advogado Denis, especialista em direito previdenciário, para entender melhor como esse acordo funciona e o que é preciso fazer para garantir esse valor de volta, tá bom? Boa tarde, Denis. Já está aqui com a gente? Já sim, escuto e vejo todos bem. Uma ótima tarde para todos do estúdio e para todos que não acompanham no Entre Família. Maravilha, obrigado por ter aceito o convite. Mas vamos direto ao ponto, Denis. O que o aposentado e o pensionista precisa aí saber sobre esse acordo? Existe alguma vantagem, desvantagem? Como que funciona? Perfeito. Olha, o que acontece? A adesão desse acordo, primeiro, é um ponto positivo. Nós que estamos no Entre Família desde o início, acompanhando passo a passo de tudo que tem acontecido, eu já enxergo uma pequena vitória, porque agora é algo concreto, né? O que o governo nos prometeu? Que o valor será pago em parcela única, corrigido pelo IPCA, na mesma conta em que o beneficiário já recebe esse benefício. Ou seja, vai ter uns jurinhos ali em cima e ele vai receber de uma vez na mesma conta que ele já recebe. Então, qual que é o nosso principal alerta quanto a isso? O INSS não vai ligar para a pessoa, não vai solicitar que a pessoa confirme conta, não existe nada disso. As pessoas que já aderiram a esse acordo irão receber na mesma conta que elas já recebem de comum, de costume, o seu benefício. É bem tranquilo, é só entrar no INSS, no aplicativo, conseguir aceitar o acordo, claro, ler certinho, com atenção, não é mesmo, Denis? Tem que prestar atenção em tudo que lê, não é? Com certeza, porque quando a pessoa ela vai aceitar esse acordo, para ela brigar na justiça vai ficar um pouquinho mais difícil, tá certo? Não que ela seja impedida, porque tem muita gente que ela fala assim, eu não quero somente aceitar o acordo, eu acredito que caiba a mim uma indenização, entende? Então, assim, as pessoas que entendem que cabe uma indenização, elas podem também requerer esse direito de vez na justiça também, tá certo? Sim, algo que o governo usou também para reembolsar, mas não precisar entrar com uma ação judiciária, né? Mas, Denis, quem pode aderir a esse termo? Todo mundo, quem contestou, recebeu resposta, ou quem já entrou na justiça, o que faz diante da situação? Perfeito. Olha só, para as pessoas, quem é que tem esse direito a requerer? Foram as pessoas que foram lesadas, que tiveram seus descontos de forma indevidas. Lembra que nós informamos nos nossos últimos encontros as pessoas que viram que possuem desconto desde março de 2020 até março de 2025. Onde que essa pessoa ela enxerga, Josi, para quem nos acompanha, esse desconto? No extrato de pagamento. Quando ela verificar, pedir lá no site do Meu INSS ou no aplicativo do Meu INSS, o extrato de pagamento, ela vai verificar que lá no seu pagamento tem descontos indevidos. Boa parte vão ser de 2020 para frente, até 2025 tem gente com desconto ainda. Essas pessoas elas têm direito sim de requerer o reembolso desse valor retirado de maneira indevida.
E, Denis, tem muitos que fizeram pelo aplicativo, mas muitos também não conseguiram realizar pelo aplicativo. Ainda tem como seguir com o processo pelos Correios? É o certo, o melhor caminho? Perfeito. Nós falamos no nosso último encontro que o correio era sim, a segunda opção. Primeira opção seria os aplicativos, o aplicativo do meu INSS, o site do meu INSS e a própria agência do INSS. Se a pessoa não conseguisse atendimento nesses locais, aí sim ela iria para os Correios. E a pessoa ela tem que ir sim até os Correios, ela pode estar indo até os Correios munida de alguns documentos, perfeito? Isso daí é o mais importante para a gente, que ela leve na agência dos Correios o seu CPF, se ela já conseguiu o seu extrato para demonstrar que foi descontado esse valor, também é importante ela levar. Uhum. Agora, Denis, para fechar aqui, aqueles, no caso, que aceitaram o acordo, passam por algum processo de espera? Tem uma avaliação do governo para isso? Se vai conseguir receber ou não? Como que funciona? Tem sim, tá? E tem, inclusive, aquele prazo de contestação, tá? O governo ele vai fazer algumas exigências dentro desse processo, tá? Como os pagamentos eles já iniciam agora no dia 24 de julho, seguindo a ordem de adesão. Então, o governo vai estar durante esse ano fazendo toda essa análise, tá? Mas o que eu falo para as pessoas? Que mesmo que você não teve acesso dentro do prazo determinado pelo governo, você tem e deve requerer esse benefício na justiça, dependendo da sua realidade, tá certo? Sim. Correr atrás do direito, não é mesmo? Obrigada, Denis. Sem dúvida, porque, Josi, as pessoas muitas vezes, nós temos decisões recentes, e eu falo, ela não necessita de um advogado particular como eu que estou aqui vos falando. Ela pode ir em busca de um advogado do Estado, um advogado de confiança dela. Por quê? Na nossa visão, boa parte das pessoas não foram lesadas somente em ter esse dinheiro retirado da conta delas, mas elas tiveram um dano moral muito claro, muito específico. E o judiciário já tem se demonstrado favorável a essas pessoas. Boa parte dos tribunais já está concedendo em primeiro grau. Nós não tivemos processos ainda em segundo grau, tá certo? Nós ainda não tivemos processo dessa realidade em segundo grau, mas em primeiro grau já possui decisões de indenização para esses segurados que tiveram esse dinheiro retirado. Não só a devolução, mas uma indenização por dano moral. É até importante enfatizar, Denis, que nas redes sociais está circulando bastante fake news em relação a esse tipo de assunto. E uma das fake news é que se a pessoa aceitar o acordo, ela pode perder o aposento. E aí muita gente fica retraída com medo. Mas clica aí nesse link que tem mais informações e pronto. Entra, clica e é golpe. Então é bom, ficar de olho, não é mesmo? Excelente, viu, Josi, essa realidade. Gente, quem nos acompanha aqui, a sua aposentadoria não vai ser cessada, o seu benefício não vai ser cessado caso você aceite o acordo ou caso você distribua um processo judicial. O mais importante é você não acreditar que o INSS te liga ou que o INSS envia alguma mensagem que você tem que abrir o aplicativo do banco para algum determinado assunto como esse. Não há necessidade, tá certo? Maravilha, obrigada, Denis. Um ótimo dia para você. Obrigada por todos esses esclarecimentos. Bom, gente, agora vamos aqui na tela que eu vou te explicar direitinho como que funciona o passo a passo para aqueles que têm o interesse em conseguir aceitar o acordo e receber o reembolso, tá bom? Vou te passar aqui na tela certinho, já aproveita para anotar, tirar uma foto ou até mesmo um print pelo seu celular. Então você vai acessar o aplicativo Meu INSS com o seu CPF e senha, aquele login do Gov mesmo, de rotina que sempre precisa fazer. Depois vai seguirem até consultar pedidos. Ali você vai clicar em cumprir exigência em cada pedido. Por que em cada pedido? Tem pessoas que têm mais de uma constatação, então receberam mais de um desconto. E ali você vai clicando em cada um. Role até a tela, até o último comentário, leia com atenção o acordo, como já mencionamos aqui, e pronto, coloque em aceitar, receber e selecione sim.
Clicou em enviar, aí é só esperar receber o valor na sua conta. Voltamos a ressaltar, o valor vai cair na conta que já cai de costume o seu benefício. Então, não precisa acessar um link diferente, passar a conta de alguém, não há necessidade, vai cair direto na sua conta. E vamos seguir aqui trazendo mais atualizações a cada vez que o governo, o INSS, passar para a gente, até porque a gente precisa desse amparo em vários momentos no qual são aposentados que não tem ali uma ajuda de um filho ou de uma filha que possa fazer sozinho. Então se sente meio perdido diante de uma situação como essa, mas não dá para perder dinheiro, né? É dele, precisa pegar de volta. Obrigada, Josimar. Até um próximo Mais Info por aqui. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Um beijão para vocês aí de casa, um beijão para vocês também e um ótimo programa. Tchau, tchau. Obrigada. Retomando ao tema de hoje, luto materno, como seguir adiante, como lidar com essa dor que dizem nem ter nome de tão doloroso que é. Bem sabemos. Eu vou receber a Luciana Balco, que é psicóloga, especialista em traumas, inclusive. Vamos conversando por aqui. Bem-vinda mais uma vez. Como vai você? Tudo bom? Obrigada. Por nada, fique à vontade. O que dizer, amada, dessa experiência da vida de perder um filho? O quão desastrosa, ou quão poderosa é essa dor? Isso é avassalador. É uma dor que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue explicar o que é. Eu passei por isso 3 vezes e eu costumo dizer que eu entendi o que é a expressão uma dor na alma. Ela transcende qualquer dor, qualquer coisa que eu já tenha passado na vida, e não é à toa que eu sou especialista em traumas psicológicos, né? Porque tiveram muitos traumas e eu quis estudar e me aprofundar nisso, mas o luto materno é uma dor na alma. É a gente perder um pedaço da gente, a gente ver assim sonhos, né? Você sonha com aquela criança, com aquele filho, com aquela pessoa, ver aquilo indo por água abaixo e não tem uma cura definitiva. A gente aprende a conviver com essa dor, a gente é resiliente, aprende, mas ela está lá, sempre presente. Por que é tão importante, Luciana, a gente tratar dessa dor? E foi interessante, importante que a Darlete usou essa expressão, dor. É diferente de outras perdas, né? Tem perdas que não são doloridas, são lamentáveis, mas são uma dor de verdade, uma dor presente. Por que é tão importante tratá-la dessa forma e não como uma tristeza como as outras? Tanto para quem está do lado de dentro, que está vivendo intensamente essa dor, como quem está ao redor. Porque nós não fomos projetados para lidar com a morte, né? Eu acho que quando Deus nos criou, Ele nos criou para a vida eterna. Então esse é um acidente que o pecado trouxe para a gente, que é um trauma psicológico. O que é um trauma? É um trauma psicológico emocional. E aí a dor vem disso, que é uma experiência para a qual nós não fomos programados. Ela é uma intrusa, ela é adversa, ela não deveria existir. E nós temos que lidar com algo que é insuportável, por assim dizer. Ela é uma grande intrusa. Isso traz realmente um sofrimento, é muito mais do que uma tristeza. É um coração dilacerado, é como se você tivesse um membro do seu corpo amputado. Quando você pede, por exemplo, eu tive 3 natimortos, bebês que nasceram mortos já no final da gestação, né? Com quartinho pronto, enxoval pronto, a família esperando, a gente esperando aquele amor para dar e de repente não está ali. Então, é como se a gente perdesse, nós, mães, né? Um pedaço da gente. Isso traz dor, sofrimento, é muito além de tristeza. A relação mãe e filhos é uma relação muito forte, por você estar gerando uma vida dentro de você. Então, durante muito tempo, ela é a sua vida. E fora o sonho, a construção do que você idealiza com este filho. Ao perder esse filho, a minha filha tinha um pouco menos de 1 ano, você vai junto no que diz respeito ao que você pensou para aquela vida que também é sua. Eu a amamentava, ou seja, o alimento dela estava comigo, o afeto que eu dava, o carinho, o cuidado, é uma simbiose, né? Nós É uma definição diferente de outro, não é um outro. Não é. É uma relatividade desse outro muito importante, é um.
É um, né? Porque é um Ainda corpo. E o somos DNA dessa criança fica dentro da gente. Fica. Você tem o DNA de 3 filhos em você. É um. Onde esse DNA está? Está no meu cérebro, está no meu coração, está em que parte de mim? Mas está em mim. É diferente e assim, a gente não vai com isso diminuir a dor de ninguém. A dor do pai, a dor do vô, a dor de quem, de todos vão sentir essa dor. Mas algo que sai de dentro da gente, que se faz dentro da gente, é dizer assim, você é minha vida. Minha É um vida foi pedaço junto, de entende? mim. Agora, como é que a gente se refaz? Como é que a gente se reconstrói? Como é que a gente volta à vida? É porque vai passar, por exemplo, em algum momento, por aquela pergunta, onde foi que eu errei? O que que eu deveria ter feito? Será que eu deveria ter me alimentado melhor, por exemplo? Será que eu deveria ter descansado mais? É culpa minha? O que que eu fiz? De onde é que vem? Até isso a gente precisa lidar. Será que eu levei rápido ao médico? Será que o tratamento foi adequado pela maneira como nós admitimos que seguisse? Portanto, há muitas questões envolvidas para o depois, né? Porque é um mal ilógico. E a gente fica caçando lógica. Então, por exemplo, Procurando motivos. procurando motivo. Se eu fiz alguma coisa, minimamente é uma péssima explicação, mas é uma explicação, é uma tentativa de achar lógica. Porque é tão ilógico que a própria mente rejeita. A morte é completamente ilógica. É você pegar um avião e botar ele numa avenida. E tudo ali é para voar. E você Exatamente. põe ele para ficar, assim, é ilógico. É lógico. No processo terapêutico com os pacientes, muitas vezes essa questão aparece de ser tão ilógico que a pessoa fica ali sessões após sessões procurando argumentar comigo, não, mas eu podia de repente ter evitado se não tivesse deixado sair, se eu tivesse feito isso, aquilo outro, socorresse melhor. Enfim, são tantas coisas, mas realmente o cérebro da gente não aceita isso de uma forma lógica. Nós precisamos seguir, meus amores, essa é a grande realidade. A gente precisa seguir, especialmente nós que somos cristãos. A morte não é o fim, a morte não é senhora de todo o nosso destino. Nós cremos nisso. Na volta, conversamos mais com você na perspectiva da fé, da confiança, da esperança, da restauração. Nós vamos e voltamos com você aqui no seu Entre Família. Até já. De volta, meus amores. Parou aí. Sabe assim? Parou aí. Não, é pela hierarquia. Ah, é? Aqui é hierárquico. Então sou eu quem fala. Sim, claro. Amores, nós estamos falando hoje de um tema que toca a vida de muitas mães, de muitas mulheres que perderam filhos e como é que a vida prossegue. Isso é bem significativo, marcante na vida de uma mulher, de toda a família, claro, mas nós hoje vamos ficar nesse lugar de pensar a morte de um filho, de como isso é vivido pela mãe, seja como no caso da Balco. Luciana Nossa, teu nome, perdão, Lu. Da Luciana, teve 3 filhos natimortos, mas no meu caso que perdi uma filha com menos de 1 ano de idade. E você, qual é a sua história? Compartilha com a gente, se for interessante para você nos ajudar a pensar, para ficarmos juntos, 983-1502-49. E a gente vai falar dessa experiência, a gente vai conversar e tem a oportunidade de conversar com a Glauciele Barra Moreira, que é professora, é de uma família pastoral e está aqui com a gente, se dispôs a conversar com a gente. Muito boa tarde, Glauciele, que prazer falar com você. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Darleide. Boa tarde, querida. É um privilégio estar com vocês aqui nessa tarde para compartilhar um pouquinho dessa história de ter sido mãe de uma jovem incrível e que agora ela está descansando no Senhor, aguardando aquele grande dia. A gente aqui conversava antes de você estar no ar com a gente sobre essa história que você teve com a Luciana, né, de um duplo acolhimento. Um dia alguém suporta aquele suporte, no outro dia sem esperar. Isso é muito importante. E eu queria que você contasse um pouco sobre você, como é a sua família, a história que você tem e que te levou ao ponto onde você está hoje. Bem, minha família atual, meu esposo é pastor, nós somos missionários da igreja. Eu tenho um filhinho muito querido de 11 anos, que é o Davi, e nós vivemos agora no Rio de Janeiro. Somos aqui da Associação Rio Sul, uma associação muito acolhedora. Sou professora também da rede adventista, que eu amo muito essa educação,
e vivemos nessa cidade aqui, que é uma cidade muito linda, apesar de toda a violência que a gente acaba vivendo, mas é uma cidade que Deus tem muito a fazer aqui. Na sua experiência de mãe, e de que passou por essa experiência tão traumática, tão pesada, você pode descrever para a gente como que é esse processo de enfrentar uma realidade não pensada e os passos que se foram dados para que você esteja como está hoje e tendo esperança viva no coração? Olha, realmente é algo que a gente nunca imagina, né, passar. Eu sempre orei para que Deus pudesse dar para minha filha uma experiência sempre viva com Jesus, para que ela permanecesse firme nos caminhos e tivesse essa experiência viva sempre com Ele. E a Gabi sempre foi assim uma menina muito temente a Deus, desde pequena louvando ao Senhor, uma menina carinhosa, talentosa, que amava muito a música. E então para a gente pensar viver sem a Gabi nesse mundo de pecado seria uma possibilidade, mas não uma realidade que a gente quisesse ou imaginasse viver. Né? É algo assim como foi falado, muito ilógico, muito irreal. Então, realmente é algo muito duro de se viver. É uma prova muito difícil, é um deserto muito difícil, que somente com a graça de Jesus, com a misericórdia dele, com a comunhão diária com ele, nós somos capazes de suportar e dar seguimento, continuar vivendo. Glauciele, ela estava com que idade? Eu não sei até que lugar dessa história você se permite ir ao contá-la, pela emoção mesmo, pelos sentimentos envolvidos. Com que idade ela estava? Quanto tempo vocês ficaram na expectativa de uma melhora, de uma cura? E quando isso se dá, de a morte ser agora uma realidade, passou-se quanto tempo até aqui? Então, nós estávamos como missionários fora do Brasil e a Gabi estava em São Paulo, no NASP, Capão Redondo, estudando enfermagem. Nesse meio tempo, quase no finalzinho já para a formatura, ela começou a sentir ter alguns sintomas e que nós pensávamos que seria algo simples, né? Então, ela disse: mãe, eu vou ao médico assim que eu entrar de férias após a formatura. Enquanto isso, ela foi numa consulta ou outra, mas nada grave até aí. E nós viemos então para a formatura dela quando ela em 2022, dezembro de 2022, e ela estava com 22 anos. E aí tinha completado, né, 23 anos. E nós viemos para a formatura e depois da formatura nós fomos imediatamente para o hospital. E infelizmente, assim, em 2 dias nós detectamos, foi diagnosticado, né, um câncer de intestino, adenocarcinoma, estágio 4, já com metástase. Então, para nós foram notícias assim terríveis, é como se tivessem tirado o tapete debaixo dos nossos pés. Foram muitas notícias ruins, né? Mas em todo esse tempo nós nunca perdemos a fé, nós nunca deixamos de acreditar que Deus tinha e tem o poder para curar, se assim for o propósito dele. E ele sabe sempre, está sempre à frente vendo tudo. Então, em nenhum momento nós duvidamos do milagre, porque nós sabíamos, e até por palavras da Gabi, ela sempre dizia: mãe, e ela deixou escrito isso, né? Eu creio que o milagre vai acontecer, seja aqui ou seja na nova terra. Deus, ele vai agir com o milagre, eu tenho certeza disso. Então, essa fé, a gente aprendeu com ela a ser resiliente, a ver a verdadeira fé sendo revelada, porque eu creio que na provação a gente não desenvolve a fé. A nossa fé é revelada, né? Então, a gente aprendeu com a fé da Gabi. E foi essa fé que nos deu motivo para seguir, para crer no milagre, no tempo de Deus, no momento de Deus e quando ele achasse que seria o melhor. Pastor, em um dado momento, a Glauciele falou sobre descansar no Senhor, que a sua filha, como a minha, nossos filhos estão descansando no Senhor. O que significa essa expressão? Significa que em algum momento na vida da Gabi e de todas as pessoas que aceitaram a Jesus, a morte de Jesus
substitui a eternidade da morte dela. A morte que Jesus sofreu na cruz não foi uma morte como a nossa. A morte que Jesus passou na cruz é o preço de uma morte eterna. Então, ele não paga o preço da morte passageira, ela é possível para todos nós, mas ele substituiu a morte eterna. Isso faz com que as mortes de quem o aceitam sejam um ponto de interrupção, mas não um fim definitivo. Então, essa expressão descanso é como Jesus falou sobre quando ele mencionava a vida de quem o aceitava e a morte de quem o aceitava como um sono, porque presume um despertar. Ninguém passa o tempo todo dormindo. Como uma pessoa dormiu, você sabe que uma hora ela vai acordar. Isso gera e coloca a eternidade, essa concepção de eternidade, quando ela é assimilada como fé de verdade, ela entra dentro da sua estrutura de pensamento. Porque se não tem um amanhã, a gente tem um tipo de realidade. Mas a realidade com que a Glauciele está lidando é de que há uma falta momentânea. Ela é pesada, ela não pode ser diminuída, mas há uma certeza após ela. E isso é a Bíblia fala assim, consolai uns aos outros com essas palavras. Não há nada melhor para se pensar e acreditar do que isso. Há uma ressurreição. Ela não é comprovada cientificamente, mas também não é comprovado cientificamente que comer de um fruto traz pecado para o planeta. Deus disse, a morte é uma realidade, mas há uma outra também. A morte de Cristo é uma realidade. Uau. Glauciele, como você tem passado os seus dias, então, diante desse tempo já corrido? Você, obviamente, já transparece desde o momento que está aqui com a gente na tela, ser uma mulher de fé, você e sua família, sua filha, inclusive. Muita fé, muita clareza de quem é Deus, o que é a morte em meio a essa experiência do pecado com a qual nós lidamos, está em nós. Como é que você tem passado os seus dias? Olha, Daleide, realmente são dias diferenciados, né? Há dias que são mais fáceis, outros mais difíceis. A saudade, a dor da saudade por um filho é algo assim indescritível. Tudo que, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou participar, qualquer atividade, evento, eu penso se ela estivesse ali, como teria sido. Por exemplo, se eu vou a um casamento, né? Eu vejo um casamento, eu imagino, né? Como seria se a Gabi estivesse aqui? Mas ao mesmo tempo, eu sinto o Espírito Santo falando comigo, né? É momentâneo, como disse o pastor, falta pouco. E eu não conto mais assim, é mais um dia, é mais um mês sem a Gabi, é mais um ano. Eu sempre conto menos um dia, menos um ano, menos meses para o reencontro. E eu penso dessa maneira, eu procuro pensar os meus dias e transformar. Peço muito a Deus que Ele transforme essa dor, que não tem como ela deixar de existir, transformar essa dor em missão, me colocar em missão para as outras pessoas, que essa dor, que o luto tenha levado somente isso, momentaneamente minha filha, mas que ele não leve mais nada. Pelo contrário, que Deus me ajude a transformar essa dor numa missão para ajudar outras pessoas e que através do testemunho dela, então a memória da Gabi, o que ela viveu, o que ela foi, tudo isso me ajuda a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais resiliente, porque quando eu lembro do sofrimento, 2 anos lutando pela vida, então isso me ajuda a ser mais resiliente, a murmurar menos, a reclamar menos, e a me colocar no lugar do outro, ser mais empático. Então eu creio que Deus nos deu 25 anos da nossa filha para um aprendizado, porque Ele queria nos ensinar muitas coisas através dela, e através da vida da Gabi, eu sei que muitas vidas serão transformadas também. Eu creio que Deus tem usado e vai usar tudo isso como um propósito, como um instrumento de salvação. E isso me dá força, nos dá conforto para seguir a vida até que Jesus volte. Amém. Amém. Eu tive o privilégio de ser pastor da Gabi por 2 anos e dificilmente encontrei alguém que tivesse uma expressão de Cristo tão profusa quanto ela tinha. Foram 2 anos de intenso relacionamento e todos os nossos encontros eram encontros com Cristo. É óbvio que a gente pensa e algo da dor não vai sair, mas há algo de uma vida completa que Cristo nos dá e em Cristo não existe vida incompleta. As vidas são todas completas porque Ele gera essa completude. Isso era muito importante, era muito visível nela.
E obviamente isso não veio do nada, né? Houve uma formação nesses 25 anos e essa formação foi efetiva. E muita gente estará na eternidade também por causa dessa missão que ela já cumpria e estava lá. Creio que a gente tem que pensar nisso. Eu quero te agradecer, Glauciele, por ter se disposto a esse exercício difícil que é compartilhar e viver, mas também animar muita gente. Algumas pessoas que vão olhar para você e hoje te ouviram estão pensando assim, olha, sim, tem uma porta do lado de lá que alguém passou, então é possível passar também, dá para ter esperança. Que Deus te abençoe muito, sua família e o ministério da sua família. Amém. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada, Darleide, Luciana, pelo convite. Espero em Deus que alguém possa ter sido edificado, consolado, que realmente essa dor seja missão de alegria, porque Jesus já vai voltar e é tudo momentâneo, logo tudo isso vai passar. Muito obrigada. Amém. Amém. Um abraço, amada. Eu aproveito esse momento para te lembrar e fala de missão, de fé, de verdade e de coisas que fazemos e que geram um enorme efeito. Vou dizer uma frase para você me levar muito a sério. A gente não procura fortalezas nos momentos de paz, mas são nos momentos de paz que nós construímos essas fortalezas. Quando a gente fala de fé, fé não é algo que surge de repente, fé não é algo que a gente saca do bolso em um momento em que a gente precisou dela e a vida nos desafia. Fé se constrói. E fé se constrói fundamentalmente de duas formas, aumentando a cada dia a confiança naquele que é o autor da fé, que é Jesus, e aumentando a cada dia a quantidade de coisas que sabemos do que ele falou. Fé é crer, e crer confiantemente na fonte da informação que temos. Quando Deus diz assim, haverá ressurreição, você confia que haverá ressurreição porque confia nele. Então você tem que saber sobre ressurreição e saber sobre ele. Por isso, aprender da Bíblia é fundamental. É com a Bíblia, é estudando a palavra, é sabendo o que Deus prometeu e dizendo quais expectativas a gente pode ter de verdade, confiando nessas promessas, é que a nossa vida se constrói e constrói as fortalezas para ela. O Deus que fala é um estudo feito completamente em áudio e ele é muito importante e ele é para você que talvez seja mais legal para você, ou você aprende mais fácil quando você está ouvindo do que lendo. Talvez você tenha alguma outra dificuldade, ou de leitura, uma dificuldade visual, não importa. Ou você só prefira, como eu disse, ouvir o estudo em áudio. Mas esse é um estudo feito para você, são 16 lições, e eu digo para você, ontem eu comecei a estudar a minha, viu? Pedi aqui na hora, já chegaram, e a Esperança está mandando para mim os novos capítulos, os novos estudos, são 16, e é uma experiência imersiva muito legal. Não é monótona, a narração do pastor Neumoel Stina, e tem os efeitos sonoros também, que são muito legais, torna o estudo muito mais vivo. Peça pelo WhatsApp da Esperança, é 12 98200 0062, 12 98200 0062. Você pode até mandar um áudio. O Deus que fala e já começa daqui a pouco. Aliás, você pode fazer isso agora e antes da gente voltar do intervalo, você já vai estar com o estudo aí no seu WhatsApp. Muito bem, nós vamos para o intervalo, já voltamos, é o tempinho apropriado de você mandar essa mensagem agora no WhatsApp e já receber imediatamente. Você começa a ouvir o Deus que fala. Fica com a gente, nós já voltamos com você, até já. Eu tive o privilégio de apresentar uma série documental chamada Rotas Bíblicas. A primeira rota, digamos assim, foi apresentada pelo Dr. Rodrigo Silva. Num segundo momento, nós pensamos em contar a história de mulheres bíblicas, as mulheres sobre as quais nós lemos muitas vezes nas páginas da Bíblia. Fomos a Israel, mas começou uma guerra por ali. Possivelmente, muitos de vocês acompanharam quando a nossa equipe estava ali para começar essa série, mas nós tivemos que voltar e voltamos 5 dias depois. Num dado momento, foi necessário nós refazermos a rota e então fomos contar a história de outras mulheres, mas não menos bíblicas. E eu quero dizer para vocês que depois de tanto tempo, aguardamos, esperamos muito para que chegasse o momento que nós pudéssemos entregar esse material a você. E chegou a hora. Será nessa próxima sexta-feira e eu quero dizer que estamos simplesmente numa ansiedade muito grande de você conhecer os lugares por onde passamos, as frustrações, as dificuldades, mas também
quanta esperança nós encontramos ao contar a história de mulheres que deram tudo por Jesus. E eu quero apresentar um pouquinho disso num pequeno VT que vai rodar agora e você vai ficar com um gostinho do que vai ser esta série Rotas Bíblicas com mulheres que contam a história de fé para mim e para você. Esse é um lugar de muçulmanos, é um lugar de judeus, é um lugar de cristãos, é um lugar de Deus. Olha só. Tem barulho e a gente não sabe o que é. This country needs to be safe with everyone. We need peace, we need peace, we need peace. Vocês lembram que na primeira vez que você me fez o convite, eu falei assim, gente, um dia eu queria fazer a história de mulheres mártires. A história não conta a participação das mulheres no protestantismo. Ao contar a história do cristianismo e não contar a participação das mulheres, é deixar de contar mais da metade da história. E não é justo que os nomes delas sejam esquecidos. Pela palavra de Deus, essas pessoas, essas mulheres e outros tantos homens deram a vida em nome da verdade. Minha memória foi ativada naqueles dias tão desafiadores. A construção desse material que a gente tem prazer de entregar para você. E eu te convido porque você vai viver comigo o que foi e é ainda pensar a fé de modo prático. Contando a história em lugares onde nós estivemos, que viveram mulheres que deram a vida por amor à palavra, por amor a Jesus. Nós nos desviamos de Israel, fomos para a Europa, estivemos na Inglaterra, na França e tem muito que contar, o que dizer desse material que está prontinho, feito com muito amor para você. Então, nesta próxima sexta, a partir das 18 horas, no ntplay.com, ntplay.com. Eu sei que você vai perguntar assim, não vai passar na TV? Ainda não. Nós vamos convidar você sempre para acompanhar o Rotas no ntplay.com. Está imperdível, garanto para você, tá bom? Meus amigos, Robson Aleixo, Luciana, venham para cá, temos um bolinho aqui, um chá quentinho, para a gente continuar essa conversa de volta ao colo, pensando o luto materno. Fica aqui no cantinho, para a gente pensar juntos sobre... Onde eu fico? Na ponta ou a Luciana fica na ponta, produção? Ah, a Luciana aqui, a Luciana já está certa. E você vai ficar o bendito fruto Não, entre as mulheres. Não, vou ficar próximo do bolo. Ah, é? Ele quer o bolo pertinho dele, Maíra. Acredita? Pode sentar, Lu, por favor. Já que você é o menino que está entre nós, pode servir o chá também. Quero ver sua destreza em servir chá. É só apontar a chaleira para a xícara e virar para um ângulo que a água caia. Ó. Que elegância, Pastor é bom Robson. segurar a tampa do bule. Olha, já Uau. derramou, mas é natural. Para isso que serve toalha, porque presume-se que exatamente. vai derramar. Quanta grosseria. Não, só estou explicando tudo, Ah, meu é? bem. Olha aqui, ó. Ah. É um chazinho de camomila para te ajudar Não é a camomila. ampliar o seu gosto pelas coisas. Não é camomila. É outro calmante. Não sei por que sempre quando você vem aqui o chá é calmante. Se não é camomila, é um calmante. Esse é de cidreira, minha É, gente. tá vendo? Eu estou calmíssima, felicíssima com Rotas Bíblicas. Amanhã vai ter e bolo. chega o grande momento de esse material ser exibido lá no ntplay.com. Lu, antes de a gente ir ali, ó, no De Volta ao Colo, nós vamos entender alguns passos que devamos considerar nesse processo de luto. Você também tem uma história, como já disse inicialmente, de ter perdido 3 filhos, né? E você disse, Darleide, eu queria contar algo em especial do que me aconteceu. Pode compartilhar com a gente? Tá, eu gostaria de compartilhar essa história, que é uma história de muita dor, mas também tem cura nela. E deixar essa mensagem. Então, assim, quando eu perdi o Felipe lá no 7º mês de gestação, por causa de uma insuficiência placentária,
Eu tive que encontrá-lo com ele no crematório da Vila Alpina, né, no caixãozinho, logo depois do parto, no dia seguinte. Eu lembro as palavras do pastor, que é nosso tio Getúlio Faria, que fez o culto fúnebre. Ele falava assim: Luciana, você vai receber o seu filho de volta um dia. E isso é tudo que eu lembro desse culto fúnebre. Fiquei com essa mensagem com muita dor. Levei um mês para conseguir abrir o quartinho dele, começar a mexer nas roupinhas e desfazer de tudo e tal. Depois eu passei pelo mesmo infortúnio com o Mateus, né? Que aconteceu de novo e eu pensava como pode 2 vezes, né, acontecer isso. Eu fazia um acompanhamento com um especialista em medicina fetal, um médico adventista muito querido chamado Dr. Antônio Moron. Ele tem uma clínica de medicina fetal em São Paulo, ali perto do Ibirapuera, e ele me acompanhava, a gente frequentava a mesma igreja. E aconteceu de novo, ele falou: Lu, vamos fazer assim, ó, vamos fazer um pré-natal 15 dias, para a gente acompanhar bem legal. E a gente foi acompanhando. E numa quinzena ele falou: Lu, meninão tá lindo, maravilhoso, tá tudo certo. Levei os outros filhos para ver o irmãozinho na tela, lá nos aparelhos, o pai e tal. E na quinzena seguinte, quando eu cheguei, não tinha batimento cardíaco. E ele não sabia como falar isso para mim. E foi uma cena muito difícil e eu sofri demais da conta. Foi um parto muito difícil, um parto normal, enfim. E aí eu pensei, eu nunca mais na vida quero passar por essa experiência, então eu não quero engravidar de novo. Só que aconteceu e veio a Gabi. Por coincidência, eu trouxe a minha amiga, a Glauciele aqui, né, que falou da Gabi dela, e eu tive a minha Gabi também. E aconteceu de novo. E o doutor Antônio Moron teve que me dar a notícia de novo que não tinha mais batimento cardíaco e a neném tinha morrido. E ali, naquele momento, ali no consultório dele, eu falei: Senhor, assim, eu acho que eu vou enlouquecer. Não tem condição de eu lidar com isso de novo. A Glauciele, que falou com vocês aqui antes, trabalhava comigo numa escola. Eu dirigia a escola, era professora. E ela foi uma das pessoas que me acolheu quando o Mateus havia falecido. E hoje, né, ela pode contar comigo também no acolhimento, a dor dela. Mas aquilo era tão forte, que eu achei que eu não fosse dar conta. E eu pedi, eu falei: Senhor, não me deixa cair numa depressão ou numa coisa pior, que eu não possa sair disso. Eu tenho filhos para criar e eu tinha uma escola para administrar com muitas crianças. E aí, no caminho da clínica do médico até o hospital, o médico falou assim: Lu, eu vou atender mais uma paciente aqui, você vai para o hospital, eu vou fazer o seu parto lá e eles já vão te preparando, já deu uma guia de encaminhamento e tal. E no carro eu fiz a seguinte oração, eu falei... Só que ele falou uma coisa para mim antes, ele falou assim: eu acho que é hora de a gente fazer uma laqueadura, de você nunca mais passar por isso, o que você acha? Naquele momento de dor, eu falei: por favor, faça isso. Eu concordo 100%, eu não quero passar por isso nunca mais. E aí ele perguntou para o Carlos também se ele queria, se ele aceitava isso, e ele falou: olha, a dor maior é dela, ela que, né, o corpo, a mente, tudo, a gente sofre, mas... E o médico falou: tá ficando perigoso para você isso, então vamos fazer uma laqueadura, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Então ele fez o encaminhamento para chegar no hospital e eu já dar a entrada para fazer a cesariana, ia fazer a laqueadura e tal. E aí no caminho eu fiz uma oração, eu falei: Senhor, assim, eu não tenho condições emocionais de tomar uma decisão dessa agora. Eu não posso, é tanta dor, é tanto sofrimento. Faz o seguinte, só guia as mãos do médico, o entendimento do médico, tudo que ele for fazer, todos os procedimentos, guia. Me ajuda nesse processo, porque assim, eu não sei o que fazer. O que eu fiz? Que eu já quero dar uma dica aqui para vocês, para lidar com os outros 2 lutos. Eu fui para o caminho da fuga. Trabalhava 12 horas por dia na escola, e eu ainda não era psicóloga na época, então assim, eu fui para o lado de fugir da dor, tentar não pensar, tentar não viver, cuidar das outras crianças, mas não elaborei bem o meu luto. E quando chega nessa hora, eu falei: agora eu não levanto mais. E eu entendi que eu estava tentando lidar com isso com as minhas próprias forças. E eu fiz o que eu achava que podia fazer para lidar com isso, mas eu precisava... Estou abrindo meu coração aqui, não agora como psicóloga, uma especialista em traumas, mas como mãe, como pessoa, ser humano, uma mulher cristã. E eu falei com Deus que eu precisava que Ele agisse. Então, cheguei na sala de parto ali, onde ia fazer a cesariana, e de repente começa uma letra de uma música na minha mente. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará o meu tesouro.
até o fim chegar. E eu entendi o que Deus estava tentando dizer, porque eu chamava meus filhos de tesouro, né? Então, o recado foi muito certeiro. E eu comecei a cantarolar mentalmente esse refrão. O tempo todo eu ficava cantando. E aí me deram anestesia e eu meio que apaguei, né? Foi uma anestesia não geral, mas me deu muito sono e eu meio que apaguei. E teve um momento que o médico falou assim, Lu, você quer ver a neném? Eu falei, quero. Então eu vi a minha filha, ele explicou o que aconteceu com o cordão umbilical e tudo mais. Ele falou, daqui a pouco a gente se encontra no quarto, você vai ficar aqui em recuperação um pouquinho, a gente se vê no quarto. E quando eu entrei no quarto, que eu estava sendo levada ali pelos enfermeiros, foi no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, cheguei no quarto e ele estava discutindo com meu marido. Eles estavam brigando, os dois. E eu entrei, assim, empurrada naquela maca e eu percebi uma cena e eu falei, o que está acontecendo aqui? E esse médico, ele falou assim, Lu, o Carlos conta para você. E saiu do quarto. Eu falei, pronto, né? Descobriram alguma coisa ruim, tem notícia pior ainda, o que foi que aconteceu? E eu falei, o que foi que aconteceu? Ele falou, ele não fez a laqueadura. A gente assinou, a gente autorizou e ele não fez a laqueadura. Eu falei, como que você faz isso? Você que propôs, você que estava vendo riscos. E eu falei para ele assim, olha, chama ele de volta aqui, eu preciso conversar com ele. Porque ele saiu muito chateado, o médico, do quarto. E aí eu pedi para chamar ele, mas o que está acontecendo? Eu falei, eu orei por isso. Eu entreguei o meu corpo, os meus sentimentos, os procedimentos, tudo nas mãos de Deus. Eu falei, Senhor, faça a sua vontade, aquilo que é melhor para mim, nesse momento que eu não tenho condição de escolher. E aí ele foi chamar o médico e eu falei para ele da minha oração. Eu falei, Deus te usou para fazer exatamente o que ele queria fazer, o que ele achava que era melhor, inclusive hormonalmente, tudo isso, enfim, né? E aí rolavam lágrimas, né, no rosto do meu médico, que eu tenho muito carinho por ele, é um amigo. No parto do Mateus, que foi o segundo, ele passou a noite inteira sentado numa cadeira do meu lado, enquanto eu entrava em trabalho de parto, né, e injetaram ocitocina, então um grande amigo. E assim, o que aconteceu? Eu entendi que Deus estava comigo naquela sala de parto, que Ele estava conduzindo o processo. Ele podia salvar minha filha? Podia. Por alguma razão isso não aconteceu, mas eu aceitei que Ele estava comigo. Isso me deu uma sensação de não estar só e lembrei do Salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo. E essa presença dele foi o grande milagre que me curou daquela e das outras. Porque eu falava para Deus. Na segunda eu falava, o senhor acha que eu sou de ferro? Isso 3 vezes com a mesma mulher? Como assim, né? E me curou de tudo. Eu cheguei em casa transformada e hoje eu posso contar para vocês com, assim, a dor ela sempre existe, mas a cura que vem de Deus é uma coisa transformadora e eu decidi fazer psicologia, decidi acolher pessoas, cuidar de pessoas que passaram por traumas como eu e esse é o grande milagre dessa história. Que lindo. Maravilhoso, obrigado, viu, por ter contado, porque faz um grande efeito pra gente. Eu queria lembrar você do que eu falei anteriormente. Deus é um Deus presente, Ele não fica mudo. Às vezes a gente ensurdece e muitas vezes a nossa dor dificulta um pouco de ouvir, mas também Ele fala na dor, como falou na história da Luciana. O Deus que fala, quando a gente fala desse estudo, a gente está falando de um aprendizado a caminhar com um Deus real e presente. É uma dica para você, essa história que você ouviu agora, ela não seria possível se não houvesse um conhecimento prévio de Deus. É porque houve uma relação de confiança que naquele momento se fala assim, Deus é com você, e é mesmo. As promessas estão presentes, você precisa conhecê-las e conhecer sobre esse Deus e a história que Ele tem para a humanidade. Fala com a gente pelo WhatsApp da Esperança 982000062. Muito bem. Vamos então ali de volta ao colo, passar por alguns dos aspectos envolvidos na recuperação da dor de perder um filho? Vamos lá? Vem cá. Cuidado que conforta no luto. Nós temos aí a representação de uma caminha aconchegante, um cobertor, uma manta que representa conforto, né? Quando a gente está numa caminha assim, a gente se sente confortável. E num processo de luto,
as pessoas que nos apoiam são muito importantes como parte do conforto, do consolo, do acolhimento, quando elas sabem fazer. Porque, infelizmente, tem pessoas que não sabem fazer. Eu ouvi coisas horríveis que me machucaram mais ainda, como, por exemplo, a natureza é sábia. Quando o neném não está bem, o seu corpo vai rejeitá-lo. Poxa vida, não precisava ouvir isso, né? Então, assim, o conforto vem de pessoas que vêm te abraçar, vêm chorar com você, vêm ficar junto, te manda um bolinho, te manda um bilhetinho, te manda uma florzinha, tudo isso aconteceu, né? E o conforto também vem, às vezes, de um processo terapêutico, das amizades, dos familiares. Tudo isso pode trazer muito conforto para quem está se sentindo, às vezes, tão só e enfrentando uma dor que é incomensurável. Ou seja, nem sempre vai precisar usar palavras, porque nós nem sempre sabemos usar as palavras num momento como estes, porque ou a gente quer justificar, a gente quer explicar, e não tem explicação, não tem justificativa, não tem nada. Então, o carinho nessa maneira é melhor do que palavras. A gente erra muito com as palavras. E a tristeza tem uma função, não é? É. A tristeza naturalmente te desacelera. Ela não é um momento de você acelerar nada. Eu acho que interessante que a Luciana falou, que às vezes, e junto com o que você falou, Darlene, que esse próprio efeito da tristeza, ela tira a sua vontade de fazer muita coisa. Uhum. Esse momento, o amigo é fundamental, quando ele cria para você, ele não vai mudar você, mas ele pode alterar as coisas ao seu redor para que não fique duplamente cansativo, né? Quantas vezes nosso coração se aquece com alguém falar, eu já fui lá para você, eu paguei aquela conta, eu lavei essa louça, eu cuidei do seu carro. E eu vou no seu lugar. E você consegue digerir porque você não se envolveu com um monte de outras coisas que poderiam dificultar e deixar mais longo o processo de reflexão. Exato. Isso tudo traz conforto. Mais um item importante nesse processo, tempo e o vai e vem das emoções no processo. Isso acontece. Isso acontece, né, Darlene? Muito. Eu lembro que eu estava uma vez, talvez eu já tenha relatado por aqui, de uma vez que eu estava num grande evento, num aniversário da Rádio Novo Tempo de Maceió. E eu entrei, fiz a minha parte e retornei. Já estava de luto ainda, mas eu tive uma crise de choro num ambiente de festa. Mas eu poderia dizer, eu nem estava pensando, eu estava sentindo. E o bom é que eu me permitia chorar. Então, esse tempo vai e vem. No outro dia, eu estava bem. Mas no outro dia eu chorava. Durante o dia eu estava bem. À noite eu acordava em prantos, chorando em prantos o restante da noite. Então, esse vai e vem, essa gangorra é uma realidade. É uma tudo realidade. Bem, né? E tudo bem. Tem Que dias bom que que é a assim. gente vai estar melhor, tem dias que a gente vai lembrar, chorar e lamentar, e está tudo bem. Esse é o processo e a gente tem que passar por ele. Sem fazer o que eu fiz no início, que é tentar evitar pensar, trabalhando excessivamente, eu não quero pensar nisso. Não, vamos sentir, vamos chorar. Jesus chorou. Numa situação de luto. Agora, até o que você fez naquele primeiro momento também é de se respeitar. Era o que eu podia. Exato, você não estava em condições de entrar em contato com aquela dor naquele momento. Depois veio, então calma, porque também tem gente que nessa hora assim, olha, você precisa chorar, hein? Olha, você precisa falar sobre isso. Eu não estou pronta para falar. Ou assim, já chega, passou, né? Já foi. Tem gente que fala isso e falaram, eu falei, gente, por favor, respeita meu tempo, né? Aí dá vontade de dizer assim, passa da minha vida, passa da minha vida. Da ressurreição de Lázaro é um exemplo maravilhoso. Jesus vai para ressuscitar Lázaro, mas ele não ignora o luto. Exato. Ele não fala assim, fica na sua que eu já vou ressuscitar, nem precisa conversar sobre isso. Não, Marta vem argumentando. Jesus se compadece dela argumentando com ela. Maria vem chorando e Jesus chora com ela. Ou seja, ele não trata as duas da mesma forma, ele trata a dor conforme a dor de quem está doendo. Que lindo. Que mais? Espaço seguro para chorar e se escutar. Acho que um pouco do que falamos aqui. Já podemos passar para o próximo item? Cuidado de Deus mesmo na dor. Bom, você falou disso grandemente. Eu perguntei para o médico, para o Dr. Moron, o porquê. Eu falei, por que você não fez laqueadura? Ele falou assim, eu estava com as suas 2 trompas na mão e uma voz falava, não esterilize essa mulher. Eu queria concluir falando do cuidado de Deus. Aquilo para mim foi tão significativo, eu me senti tão abraçada, tão amparada por esse cuidado. Eu falei, doutor, está tudo explicado. E infelizmente, há um ano atrás, ele perdeu um netinho. A Larissa, que até foi minha aluna também, a filha dele, teve um bebezinho e ele fez
ele engasgou com leite materno. E ele Deus. veio a óbito. Então, aquele mesmo médico que me acolheu também passou por essa dor de luto. Mas o bom é que o mesmo Deus que te acolheu Exatamente. certamente os acolhe. Que acolhe a Glauciele e todas as mães, pais, familiares, né? Porque tem os irmãozinhos que estavam em casa que sofreram também, todo mundo. Mas Deus é totalmente a chave de virada nesse processo de cura. Sem dúvida. Nós vamos para o intervalo, não tem mais um item a passar? Então tá bom, nós vamos para o intervalo. Que programa, hein? Marcante, significativo demais. Nós já voltamos com você. Fica com a gente. Estou falando com você nesse programa que é um programa para chamar você para um abraço, refazer a esperança e lembrar de que nada, absolutamente nada, surpreende um Deus que proveu salvação para todos os problemas. Ele vence a morte. Falar de esperança é falar de algo que não pode ficar preso dentro do nosso coração. O amor de Deus é grande demais para esses corações pequenos, ele tem que transbordar. E nisso a mensagem chega para cada canto, a partir de muitas pessoas que compartilham suas histórias, que contam histórias, que escrevem histórias, que pegam uma mensagem para levar para outro e outras pessoas que com recursos financeiros possibilitam isso tudo. Os Anjos da Esperança são os nossos parceiros importantíssimos. São pessoas que se dispõem e colocam dinheiro para patrocinar a obra de missão que a Novo Tempo se propõe a fazer, seja no rádio, seja na web, seja aqui na TV e com os materiais que a gente envia de graça. Isso faz uma enorme diferença. Você ouvindo aqui, participando do programa, você vai perceber que um estudo bíblico que é custoso, extremamente elaborado e que em qualquer lugar seria vendido, aqui ele é oferecido para você gratuitamente. Um outro estudo que é de um material impresso, gratuitamente também. E tudo isso sem um patrocinador, uma grande instituição que anuncia os produtos aqui. Não, a gente faz de pessoas, para pessoas, com pessoas e ajudado por outras pessoas. Tudo isso formando esse núcleo que gera esperança e mensagem de salvação. Você pode fazer parte dos Anjos da Esperança porque você pode ser um doador com qualquer recurso, aquele que Deus colocou no seu coração. Eu estou falando de gente que abençoa ali e coloca doações de 10, 15 reais, não importa, eu nem vou dizer para você o quanto você tem que doar. O que eu estou te chamando é participe de algo maior que você. E você vai sentir também algo maior do que as alegrias que você tem vivido. Um dos recursos que tem sido muito importante é o Pix. Pix é uma transferência bancária gratuita, prática, rápida e que você pode fazer imediatamente com um recurso que é o aplicativo do banco no seu celular. Nossos doadores, muitos deles fazem via chave Pix e a chave Pix dos Anjos da Esperança é extremamente simples, é um e-mail, anjos@novotempo.com. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa doação via Pix, assista esse vídeo que vai passar agora. Dona Maria, eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Você já conhece as vantagens do Pix, né? Claro, Cris. É grátis, rápido e prático. Exatamente. Você doa quando quiser, de onde estiver. Que tal ser um anjo da esperança usando o Pix? E tem como? Sim, é só entrar no aplicativo do seu banco e usar a nossa chave Pix. Gostei. E se eu esquecer de doar? Simples. Veja se seu banco permite programar repetições de Pix. E o Pix fica agendado? Isso! E tem mais! Fazendo seu cadastro com o nosso atendimento, as suas doações são registradas automaticamente. Então eu não preciso mandar o comprovante pelo Zap? Isso mesmo, Dona Maria. E como eu me cadastro? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Ficou tão fácil que eu vou doar agora. Sou anjo, sou novo tempo. Viu aí? É fácil, é prático, é para você e não tenha dúvida. Uma pequena ação ajuda muita gente. Eu já estou pertinho do sofá aqui. Gostaria de voltar aí, mas recebi um comando para vir para um momento sem bolo. Ah, é? Mas eu vou Então, fazer algo por você. Vem para cá. Vem, Lu. Vamos lá. Vem pra cá. Eu vou fazer algo por você, porque eu sei que você saiu dali contrariado. Seu bolo. Muito obrigado. Você merece um chá de camomila. Não. Você merece outro calmante. Tem interação, Maíra? Vamos agora ou Lê é você depois? que eu vou comer.
Vai comendo o bolinho aí. Vamos que vamos aqui, ó. A Simoni, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Sou mãe de 3 filhos, 2 homens adultos e uma menina de 8 anos, que tive naturalmente aos 41 anos. Após perder gêmeos com 3 meses de gestação, em um aborto retido extremamente doloroso. Também vivi a dor de gestar João Lucas, diagnosticado com condição incompatível com a vida às 22 semanas. Recusei a interrupção e segui até a 37ª semana. Ele viveu 9 dias. Passados 18 anos, a saudade permanece, mas sigo com fé no reencontro. Obrigada, Simoni, por dividir com a gente seu sentimento, sua história. Quer comentar? Vamos à próxima. Segura aí a emoção, Lu. Ainda Tem muito sensibilizada. Mais uma aqui da Maria Amélia. Maria Amélia aqui está de volta. Um abraço para você. Tenho 3 filhos, 2 homens adultos e uma menina de 8 anos. Tive a caçula naturalmente aos 41 anos. Antes dela, perdi gêmeos com 3 meses de gestação. Nunca imaginei sentir tanta dor. Essa foi a dor da minha esposa. Foi um aborto retido quando não sai naturalmente. Fiquei 15 dias esperando que saíssem sozinhos. Foi extremamente cruel. No fim, fiz a curetagem e 6 meses depois engravidei da nossa princesa. Uau! Você tem outros filhos, né? Não somente a história dos 3, cada um seu nome, sua história, a espera, mas você tem outros filhos também, Lu? Eu tenho o Henrique, que é o mais velho, o primogênito, que nasceu perfeitinho, tudo certo. Depois eu perdi o Felipe, né, que eu já contei aqui. Depois eu tive o Tiago, que hoje tem 19 anos, também um garoto lindo, maravilhoso. Depois eu perdi o Matheus, depois do Tiago, e então a Gabriela por último, que foi o fechamento aí de toda essa história, né? Qual a idade do seu filho mais novo agora? 19. 19 anos. Uau. Mais interações, vem pra cá. A Alessandra. Me chamo Alessandra e há 4 meses perdi meu filho, Everton, de 21 anos. Um jovem trabalhador e de bom coração. Ele foi atingido por uma bala perdida. E após 16 dias no hospital, onde lutamos com fé e orações pela sua recuperação, ele infelizmente faleceu. Mesmo diante da dor imensa e da saudade que me consome todos os dias, creio que ele aceitou Jesus e que sua alma foi salva. Hoje busco forças em Deus, sigo frequentando a igreja e acredito que, apesar de não entender os motivos, o Senhor está me sustentando. Amém. A gente vê aqui a importância do fator fé, né? De crer em Deus nesses processos, porque realmente a morte é uma coisa que a ciência não pode explicar e nem pode resolver. Nós vamos realmente precisar do fator fé para a gente dar conta dessa dor, né? A gente tem alguns instrumentos, né, Lu? Científicos, filosóficos, para entender um pouco do mundo como ele é. Mas a gente não tem nenhum para entender como ele deveria ser. Somente a Bíblia, somente a fé, ela conta o que tem de errado, mas ela conta também como ele será. Há um menino de 21 anos que simplesmente tem sua vida interrompida. O que seria, o que será? Esse o que será, a Bíblia fala. Você vai reencontrá-lo em um momento onde você nunca mais vai se preocupar com isso. Essa é a realidade da Bíblia. Tira isso e a gente não tem nada. A gente não tem nada. Que outra coisa? É um abraçar e dizer, é isso mesmo. Mas não dá. É muito pouco dizer isso mesmo. Mas há uma coisa importante que todas as interações falaram, que a sua história trouxe, a da Darleide e de todas as pessoas enlutadas. Deus não oferece uma explicação. E muitas vezes a gente está jogando uma companhia por querendo uma explicação. Ele fala assim, eu não vou te explicar, eu vou ficar com você. E numa hora de dor, você não quer uma tese, você quer uma mão. Uma mão, ele fala, eu vos darei outro consolador que estará convosco. E sim, vai doer, mas agora você não precisa de explicação, vocês são viciados em explicações. Você não precisa de uma explicação, você precisa de alguém que te segure. E isso ele faz. A fé traz alguém para perto. Esse alguém que trouxe para perto, essa pessoa real, ela entra lá na sala de parto, ela entra lá e essa pessoa está presente lá, ela fala com você. Mais do que uma memória, uma pessoa. Olha, por isso consideramos com você começar a estudar a Bíblia, o Deus que fala. Ele fala sobre morte, sobre ressurreição. Ele vai falar sobre Jesus presente na vida da gente em momentos como estes. Eu tenho uma alegria imensa de falar sobre qualquer assunto nessa perspectiva, porque ela nunca me deixa só. E até mesmo no que diz respeito a ter ou não ter uma explicação, não é uma explicação de fato que vai sanar a nossa dor, mas ela não nos permite
a confiança que nós temos em Deus e o conhecimento do plano da salvação, em face de nós nos termos perdido, ela me traz segurança de que com quem eu estou caminhando, chegarei a um bom lugar. Deus fala às mães, aos pais, aos filhos, aos enlutados, aos tristes, aos felizes, aos satisfeitos, insatisfeitos, aos perdidos, para que sejam achados por Jesus. 982000062. Esse é o WhatsApp para você receber agora, começar a ouvir agora. Deus fala, o Deus que fala. São 16 lições que vão simplesmente revolucionar a sua experiência. Acredite, a maneira como foi elaborada, o modo como ela está sendo entregue, tem chegado ao coração profundamente de muita gente. Faz isso agora, só manda uma mensagem no 982000062 dizendo Deus que fala e nós vamos responder a você, tá bom? Mais uma interação, agora a última, entre outras, a Francilene, Raposa, Maranhão. Me chamo Francilene, sou de Raposa, no Maranhão, e também sou adventista. Em 2011, aos 19 anos, eu perdi minhas filhas gêmeas, Sara e Vitória, no 5º mês de gestação. Foi um período de muita dor e luto, marcado por noites de choro. A esperança da volta de Jesus me sustentou e me deu forças para seguir. Mesmo com medo de uma nova gestação, Deus me abençoou 7 anos depois com 2 filhos, Isaac e Eliabe, que são a alegria da minha vida. A perda de um filho é profundamente dolorosa, mas Jesus vai curando aos poucos com seu amor e novas bênçãos. Lu, diante dessa última participação, a sua também, com quais palavras? Eu gostaria de deixar essa mensagem, assim, primeiramente de apoio, né? A Glauciele, que esteve aqui no programa com a gente, foi um apoio no momento de luto meu. Hoje eu posso ser um apoio para ela. A gente nunca sabe em que lado dessa história nós vamos estar. Então, assim, seja apoio. Se você não souber o que falar, só esteja perto, esteja junto, faça um agrado, faça um carinho. Ouça se a pessoa quer falar, quantas vezes for necessário. Às vezes a pessoa ela precisa falar muitas vezes sobre aquilo para aliviar a sua dor ou para organizar seus pensamentos, suas emoções. E o fator fé é fundamental. Eu não consigo me enxergar resolvendo esse luto, essa dor, estando aqui bem emocionalmente, com uma boa saúde mental, graças a Deus, se não fosse por ele. Então, o fator fé, a confiança em Deus e a esperança do reencontro é fundamental nesse processo. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Amém. Todos nós. Eu queria te relembrar, você que está me ouvindo agora, a despeito da sua experiência, sobre questões importantíssimas, fundamentais da fé, elementos básicos da fé. E o primeiro é, a salvação existe. E quando Deus nos salva, Ele salva de tudo. Deus é salvador de tudo. Não pode ter uma área da nossa vida sequer que esteja fora da salvação. Quando eu digo que Ele salva de tudo, Ele salva da fome, Ele salva da irrelevância, Ele salva da falta de significado, Ele salva da morte. Deus é salvador de tudo. Todos os problemas que são causados pelo pecado são resolvidos pela graça. Isso significa que essa salvação também ela acontece por meio da fé para aquele que crê. Poderia eu dizer algo para você que é fácil de dizer, mas eu preciso, como pastor, dizer isso para você. Salvação é para aquele que crê. A ressurreição é para quem creu. E os reencontros não são marcados entre nós e as pessoas que se foram. Esse encontro é marcado entre nós e Cristo. Isso significa que você, eu digo isso especialmente para você que está vivendo uma dor de um luto agora, e mesmo que esse luto tenha ficado há muitos anos no passado, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Porque do contrário, essa despedida é de fato eterna. Alguns pais choram pelos filhos que aceitaram Jesus, mas eles estão enrolando na sua decisão. Isso significa que em um momento você pode ter se despedido do seu filho, mas se ele aceitou Jesus e você não, é ele que vai se despedir de você, porque ele vai estar vivendo para sempre. Não deixe para amanhã. Aceite a Jesus. E se você quiser conhecer mais sobre Jesus, você vai assistir a nossa programação e o tempo todo nós vamos oferecer para você uma oportunidade de conhecê-lo. Isso não é pouca coisa, não é um produto, é uma oportunidade que Deus oferece. A segunda e muito importante, a ressurreição é uma verdade, tão verdade que Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o apóstolo Paulo diz, é vã a nossa fé.
mas há um Deus real, dizendo realmente que Ele trará os mortos de volta. E você precisa, pela fé, assimilar isso. Haverá uma ressurreição de todos que se foram nele. E há uma ressurreição também se a gente passar por isso. Mas esse encontro já está marcado porque a vitória de Cristo sobre a morte não é algo para o futuro. Ele já teve. Mas o que é para o futuro, e aqui você precisa muito se concentrar no que eu estou dizendo, é que as bênçãos de Deus para a nossa vida, elas estão em tempos. É ampla também. Por exemplo, há um milagre da ressurreição. Antes disso, há um milagre da aceitação. O que Deus fez nos corações das testemunhas que você ouviu aqui é um milagre também. Não é possível, é só falar do tamanho. Nós começamos o programa apresentando o quão devastadora é essa dor. Se alguém se levantou diante dela e continuou acreditando em Deus e continuou tendo equilíbrio para ter, por exemplo, outros filhos e continua vivendo e falando disso, é porque houve um milagre lá. Sim, Deus tirou Lázaro de dentro da sepultura, mas é o poder de Deus que convenceu pessoas a empurrarem uma pedra que pesava 1 tonelada, sem saber o que iria acontecer. Isso também é milagre. Deus cura corações e esse é tão milagre quanto. Então você deve pedir um milagre para Deus hoje. Deus, tem algo aqui que eu vou precisar de você para seguir. Isso é muito importante para que você espere. Você precisa de um milagre para esperar o milagre por vir. Sabe quando você às vezes fecha o carro com a chave dentro e não vê nenhuma solução? Deus fala, eu tenho a chave. Nunca há caso sem solução quando Cristo está presente. Fica o sentimento de que a certeza de que o milagre somos nós, mães, que sobrevivemos à perda de um filho. E o milagre pleno está bem adiante de nós. Obrigada, meus amores. Até amanhã. Vem aí o Vida e Saúde, hoje com participação do Dr. César Vasconcelos. Beijo, até amanhã.